Passada na verdade terminamos o é preciso ser amante da verdade, né? Uhum. Então vamos dar sequência então. Temos que cobrir bastante matéria. Vamos orar. Pai Celestial, obrigado por mais esse dia, obrigado por mais essa oportunidade que temos de aprender mais do Senhor. Queremos, ó Deus, pedir que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos ajude, que o seu Santo Espírito, Deus, possa estar nos ensinando e nos dando a compreensão da tua palavra e de tudo aquilo que nós precisamos aprender. Abençoe essa aula, abençoe a vida de cada aluno. E pedimos a Deus por aqueles que não chegaram ainda, que o Senhor possa estar protegendo e tomando em conta para que eles possam chegar em paz e segurança. Amém. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Começa dando para nós, irmã Milena. Também deve ser paciente no estudo. Que vantagem leva qualquer pessoa impaciente, inconstante, imutável, em qualquer trabalho que empreenda? Para tudo é necessária essa virtude. Ao dizer Jesus, examinai as Escrituras, se serve de uma palavra que mostra a maneira mineira que cava e revolve a terra, buscando com diligência metal precioso, ocupado numa obra que requer paciência. As Escrituras necessariamente devem ser ricas em conteúdo e inesgotáveis, entranhas da terra. Da mesma maneira, sem dúvida, Deus propôs que em algumas partes fossem profundas e de difícil penetração. Por outro lado, o fruto da paciência é deleitoso, e quanto mais paciência se tiver empregada para encontrar um tesouro, tanto mais se aprecia e tanto mais delícia produz. Só um minutinho. Então começa uma pergunta, né? Que proveito tem uma pessoa impaciente? Né? Nenhuma, né? E é interessante pensar sobre isso porque a pressa, tem um ditado que fala que a pressa é inimiga da perfeição, né? E é quando estiver fazendo uma análise de um texto, quando você for fazer algum estudo, requer paciência para que você não cometa erros, para que você não dê a primeira ideia que vem na mente ou no texto ou daquela interpretação. Então por isso precisa de paciência, a paciência que vai funcionar como se fosse também uma espécie de confere, sabe? Vocês lembram daquela equação que fazia na escola? Equação do segundo grau que você fazia, e aí depois você encontrava a resposta, aí o professor falava, confere de novo, aí você voltava e fazia. Vocês lembram disso? Da equação, sim, tem que voltar e fazer de novo. Tinha uma equação que você fazia que conferia se estava certo ou não. Isso. Eu lembro de uma que dava até a prova. Faz a prova agora para ver se dá certo. Aí você ia lá, pegava e fazia a prova, dava certo, resultado certinho, né? E a paciência aqui vai ser uma virtude necessária, né? Para você alcançar todas as riquezas, todos os conteúdos do texto. E vai ter que ter paciência, né? Não pode fazer nas pressas, né? Tem que, para você conseguir alcançar sem erros. Continua para nós, irmão. Leve-se, pois, ao estudo das Escrituras, tanto a paciência como as coisas comuns da vida. Manifeste-se, além disso, essa nobreza que caracterizava aos de Bereia, dos quais diz a Escritura, que eram mais nobres que as de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias. Atos 17:1. E se verá como este trabalho leva a prêmio em si mesmo. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel, admiráveis são os teus testemunhos. Alegra-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Ama aos teus mandamentos mais que o ouro, mais do que a prata refinada. 19, 23, 29. Muito bem.
Esses bereanos aqui, eles eram conhecidos porque toda vez que eles ouviam uma pregação da mensagem, da palavra de Deus, eles iam lá e faziam uma conferência, eles conferiam para ver se aquilo que eles estavam ouvindo realmente era um relato bíblico. Eles faziam um exame, eles davam confere, né? E é por isso que requer a paciência para as nossas vidas, né? Porque nós precisamos ouvir tudo que nós ouvimos, nós precisamos passar por uma peneira não não crítica, mas assim de análise para ver se realmente condiz com a verdade bíblica. Porque hoje muitas pessoas estão sendo guiadas de forma bíblica, de forma doutrinária, só que em muitas denominações, em muitas seitas, em muitas coisas, porque simplesmente elas acabam ouvindo e tudo que ouvem acaba aceitando, né? Hoje, por exemplo, em algumas denominações, não há mais pregações bíblicas diretamente de textos bíblicos, há, por exemplo, folhetos. Igreja Católica, por exemplo, o padre não dá uma pregação no texto bíblico, ele dá um folheto e daquele folheto ele tem a sua explicação. E também outras denominações. E por isso, então, a grande importância de se conferir o texto bíblico para que você possa estar consciente daquilo que tudo que você está ouvindo é a verdade de Deus, né? É a verdade bíblica, não é uma vontade humana, não é uma coisa que simplesmente alguém quis passar para você, uma vontade humana como vontade divina. Colocar dogmas pessoais, colocar vontades pessoais como se fosse algo divino. Por exemplo, falar, olha, a bateria não é de Deus, Deus não quer bateria. Aí a pessoa coloca uma vontade pessoal dela e fala, não, bateria não é de Deus, então não tem bateria. E assim, outras coisas em relação à saia, em relação à calça, em relação a comportamentos. E aí acaba se colocando isso como se fosse uma vontade divina, quando na verdade algumas coisas são vontades pessoais. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Tem sentido o que eu estou dizendo? Sim. Tem muito sentido, não tem? O senhor acha que no púlpito os pastores usa a peneira faz as análises, como fala? Análise. Usa isso. Até no meu pregação, acontece na sua igreja, é comum, as pessoas falam, porque às vezes o pastor fala, o homem de Deus, tem que prestar atenção no que ele está falando, pessoas têm medo para questionar ele, usa essa técnica com ele. Eu acho que, assim, depende da forma como você faz, né? Eu acredito assim, se você faz com a intenção do seu coração de aprender, é uma coisa. Agora, você faz uma pergunta, você questiona com a intenção de crescer ou demonstrar mais conhecimento, ou ser como se fosse alguém que estivesse indo contra aquele princípio, é totalmente diferente. Sim. Depende da atitude como você pergunta. Se você pergunta para o seu pastor, ou alguém da sua igreja, um líder da sua igreja, por que ele está ensinando isso ou aquilo, se você pergunta, você não entendeu, você quer conhecer sobre isso, não tem problema nenhum. Agora o problema é você querer questionar a autoridade, afrontar a autoridade de igreja e tudo mais. Mas o que eu estou querendo dizer também por trás de tudo isso é que algumas denominações ou em algumas igrejas, principalmente a maioria daquelas que aparecem na televisão, aparecem na mídia, se você fazer uma análise das mensagens, se você fazer uma análise do pregador, do pastor que está pregando, você vai perceber que tem algumas coisas que não diz respeito à verdade bíblica. Você vai perceber que tem algumas coisas que não poderiam ser feitas, ou ditas, ou faladas.
né? Então é muito importante ter paciência e analisar o texto. Se você tiver dúvidas, pergunte, questione com o coração de aluno para que você possa aprender, não com rebeldia, não querendo afrontar a liderança que está na igreja. Vamos ler 2 provérbios, Provérbios 14, 29, Adriano, por favor, e 29 e 20, Milena. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Então, falando sobre o paciente, né? Aquele que é paciente, ele vai conseguir grande entendimento. Agora, aquele que é precipitado, né? Não vai conseguir alcançar o seu objetivo. O outro. 29 minutos. Tenho visto um homem precipitado nas suas palavras, maior esperança há de um tolo. Então, não seja precipitado nas suas interpretações, nos seus estudos, nos seus ensinos, para que o Senhor possa dirigir a sua vida e você possa falar ou ensinar de uma forma correta aquilo que Deus quer. Dê um ponto 5 para nós, Gabriel, fazendo favor. Para o estudo proveitoso das Escrituras, necessita-se ao menos saber iniciar a leitura pela mais simples e prosseguir para a mais difícil. É fácil descobrir que o Novo Testamento é mais simples que o Antigo e que os Evangelhos são mais simples que as cartas apostólicas. Ainda entre os Evangelhos, os 3 primeiros são mais simples que o quarto. Principie-se, pois, o estudo pelos 3 primeiros. Em continuação, o terceiro pode-se ler, por exemplo, o livro de Atos, que é de mais fácil compreensão do que o Evangelho de segundo João, cujo conteúdo é mais profundo. Numa palavra, tenha-se a prudência de saber passar do simples para o difícil, a fim de tirar proveito e não deixar o livro a um lado por incompreensível, como tem feito alguns imprudentes. Só um minutinho. Então, a prudência é para que você possa tornar aquele ensino, aquele estudo, aquele texto que é profundo de uma forma simples, né? Pegar o profundo e colocar de uma forma simples, e não pegar o simples e colocar ele complicado. Há uma grande diferença de você pegar o texto profundo e tornar ele simples para as pessoas, de forma que todos possam entender, de que todos possam compreender a mensagem e sair dali disposto ou pronto a tomar uma decisão, porque tudo que foi ensinado ele compreendeu. Agora, existem alguns pregadores ou alguns líderes que acabam ensinando e, ao invés de ensinar de forma simples, acabam ensinando de uma forma tão complicada e usa palavras tão difíceis que você fica, Senhor, o que ele quis dizer com isso? Né? O que significa essa palavra? Uma vez eu fui fazer uma prova de um professor e ele fez a seguinte pergunta, ele deu umas 20 folhas da apostila para a gente estudar. E o professor, ele falava assim de uma forma um vocabulário muito rico, sabe? Só que aí ele não passava assim com tanta simplicidade. E aí ele fez uma pergunta assim: o que é ser discípulo? E todo mundo errou essa pergunta, porque todo mundo ficava tentando encontrar uma resposta assim grandiosa, né? O que é ser discípulo? É ser seguidor de Jesus, né? Aquele que segue é Cristo, né? E aí, simples assim. Aí todo mundo ficou tentando encontrar uma resposta assim gigantesca, né? Mas era só aquilo ali. E aí a gente fica olhando e realmente isso que acontece, né? Pessoas, ao invés de pegar o simples, o profundo e torná-lo simples,
acaba pegando simples e tornando complicado, né? As pessoas, quando vai à igreja, ela precisa, o evangelho precisa ser transmitido de uma forma simples e que todos possam entender. Se existem algumas pessoas ou algumas classes sociais dentro da igreja ou dentro de um estudo que você vai dar e tem um vocabulário mais enriquecido, não tem problema você chegar no nível dele, né? O problema é você pegar, alcançar esses e deixar os outros lá embaixo, né? Pessoas que talvez nem terminaram a escola, pessoas que talvez são do sítio, e pessoas mais simples de idade e tudo mais, né? Então esse é o grande desafio, ou esse é o ensinamento que a prudência da interpretação, né? Tornar compreensível o texto de uma forma simples. Continua, por favor. Podem-se resumir todas essas disposições naquele traço característico manifestado pelos discípulos de Jesus nos momentos em que não compreenderam suas palavras. Perguntaram-lhe pelo significado, pediram explicação. E lemos: tudo, porém, que explicava em particular aos seus próprios discípulos, Marcos 4, 34, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, Lucas 24, 45. Seu exemplo, neste caso, além de indicar as condições necessárias para o estudo proveitoso das Escrituras, oferece-nos a regra fundamental que se deve observar neste trabalho: a oração, a súplica. Nunca se deve empreender o estudo sem haver pedido ao Mestre que abra o entendimento e aclare a sua palavra. A fonte de toda luz e sabedoria é Deus, e diz a promessa: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, e ser-lhe-á concedido. Tiago 1,5. Assim fazia Davi: desvenda os meus olhos, ensina-me os teus decretos, dá-me entendimento, porque medito nos teus testemunhos. Salmo 119, 18, 26, 34, 37, 99. E pôde contar o resultado do seu proceder, dizendo: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, compreendo mais que todos os meus mestres. Versículos 113 e 95. Muito bem. Além de você ser prudente, nos ensinar também que antes de você for ler a Bíblia, antes de você for fazer um estudo, é de suma importância que você peça a Deus a compreensão, que o Espírito Santo te abra o seu entendimento, dê a iluminação daquele texto que você vai ler, para que você possa ter a compreensão, né? E tem aquele texto que fala assim, que as coisas espirituais se discernem de formas espirituais. Então, a Bíblia não é só um livro que você pode estudar como outro livro comum, mas é a palavra de Deus, é um livro que transmite verdades espirituais. Então há uma necessidade também de se pedir para Deus, né? E tem um texto aqui: se alguém necessita de sabedoria, né? Tiago é redundante, né? Quem não precisa de sabedoria? Todos precisam, né? Mas na verdade é assim, você tem que enxergar que você precisa de sabedoria. Por isso que ele fala: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. Você só vai pedir sabedoria a partir do momento que você enxerga a si mesmo e fala: eu preciso da sabedoria de Deus, né? E Tiago 1,17 fala assim, que toda boa dádiva vem lá do alto. Lê para nós, Milena. Tiago 1,17. Toda boa dádiva vem lá do alto. 1,17. Todo dom perfeito, né? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, toda boa dádiva, ou seja, tudo que é bom, vem lá do alto. E se você quer ter a maior compreensão da palavra de Deus, você precisa pedir a Ele, né? Salomão, Deus falou assim: Salomão, faz um pedido. E aí ele falou: olha, ele pensou, eu quero ser um homem sábio. Eu quero ter a sabedoria do Senhor para poder ensinar o teu povo, para poder guiar o teu povo.
Aí Deus disse para ele: olha, não vou te dar só sabedoria, vou te dar algo mais, vou te dar riqueza, vou te dar tudo aquilo que você poderia ter, não é? É interessante pensar sobre isso, porque em muitos casos, acho que fico pensando, né, se essa pergunta fosse feita para nós, né? Irmão Timothy, se Deus falasse para você: olha, pede o que queres, pode pedir, o que você pediria para Deus? Provavelmente eu pedi férias com minha esposa sozinho no momento, mas eu estava pensando, pastor, interessante, porque Salomão não fez esse resposta sozinho. Foi o pai dele, Davi, que falou para ele responder assim. Sempre pensa, se ele foi sozinho, ele não vai pedir sabedoria de Deus. Foi Davi que implantou isso no Salomão. Sim. Uma grande importância da influência dos pais, né? Sim, Aí depois acho que primeira ou segunda Reis, capítulo 2, Davi morreu e fala assim: coragem, seja homem. É segunda ou primeira? Não sei, mas eu lembro disso. Coragem, seja homem, seja temente a Deus, guarde os seus mandamentos, guarde os seus estatutos, guarde os seus juízos, né? Muito bem. Então peça sabedoria a Deus. Vamos para as perguntas? Vocês acham? O que a irmã colocou na primeira pergunta? A resposta, só? Vamos lá. Por que o estudo proveitoso das Escrituras requer um espírito especial e por que necessita que seja respeitoso? Eu coloquei, porque a Bíblia é um livro profundo e altamente espiritual. A Bíblia é a revelação do Onipotente, um milagre permanente do soberano, graças a Deus. Como que é, irmã? A primeira. O primeiro é porque a Bíblia é um livro profundo e altamente espiritual. E o segundo, a pergunta é porque a Bíblia é a revelação do Onipotente, um milagre permanente do soberano, graças a Deus. Por isso que não está no ser respeitoso. Bom, olhando desse ponto de vista, pode ser bom. O que a irmã colocou? Só da segunda resposta. Na segunda? Dentro da primeira aí. Para que você possa contemplar a palavra de Deus. A respeito para contemplar a palavra de Deus. O que o pastor colocou? No segundo parte, Deus chama nós para ser respeitoso diante dele como os filhos obedientes. Se nós olharmos se a gente olhar o enredo, dá o exemplo do pai e do filho, né? E acho que o ensino, por que ele deve ser levado de forma respeitosa, é porque terá consequências a tudo aquilo que você faz. A palavra de Deus é um conjunto de valores, princípios e conselhos do Pai Celestial a nós como seus filhos. E se esses conselhos ele não é levado de forma respeitosa, ele terá uma consequência negativa, né? E aí, se você ouve esses conselhos e a pratica, você terá um resultado ou um futuro positivo na sua vida. Então é por isso que deve ser respeitosa, não só porque eu fiz assim por causa que contemplar a grandeza de Deus é bom, mas eu acho que a palavra central é por causa que tem consequências. Tudo aquilo que nós fazemos tem consequências. Então é assim, se você ouve o ensino de Deus, não como nosso Pai Celestial, e não faz, você desobedece e logicamente você vai ter uma consequência. E por não ser a que Deus quer, vai ter uma consequência negativa, de uma forma natural, pelo curso da vida. Agora, se Deus, como Pai Celestial, te dá um conselho, te dá um ensinamento, te dá um princípio da nova vida em Cristo, que nós temos que seguir, como Pai Celestial, se você ouve, obedece, guarda e pratica, você terá como resultado natural coisas boas
positivas na sua vida. Por isso que deve ser feito de forma respeitosa, né? Porque o respeito, ele está assim, ó, não ignore os ensinamentos de Deus. Tem alguns pais que dão os ensinamentos para o filho, já viu o filho fazer assim? Ele? O que ele quer dizer com isso? Né? Tudo que você está falando, ó, estou nem aí. Em outras palavras, quando nós não levamos de forma respeitosa, não levamos assim, ó, quando nós não somos conscientes de que há uma consequência em tudo que nós fazemos, aí nós não vamos entender o que Deus quer. Pastor, eu acho, então, seguindo a lógica do Senhor, que o motivo, nossas crianças e as crianças hoje em dia não têm respeito, talvez como as outras crianças tinham no passado, é porque cadê as consequências? A pai fala, não faz isso, mas não enforçar as regras, não manter a ordem em casa. Então, os crianças não aprendem respeito, porque para eles não tem consequência. Não tem consequência. Aí entra em outra questão, assim, que aí entra a omissão dos pais, né? Se não disciplinou, se não colocou de castigo, ou se não cortou alguns privilégios, aí já é omissão dos pais, né? Mas Deus não é omisso. Deus corrige e açoita todo filho que ama. A irmã, vê aqui que verso que eu li da irmã, quando falou. Foi em Hebreus 12:6? Não acredito que eu li esse verso. Lembra nós? Vamos ver. Hebreus 12:6. Nossa, que verso bom que você lembrou, né? Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Olha que interessante. Então o Senhor corrige e se você analisar o texto, fica açoita, você fica meio assustado, né? Não só corrige, açoita. O que ele quis dizer com esse açoito, né? Então Deus, como Pai Celestial, ele não é omisso, ele vai nos corrigir, e algumas coisas têm consequências naturais, né? Algumas coisas que você faz aqui na terra, você paga aqui na terra. Tá bom. Hebreus 12:6, achou? Sim, é uma coisa, como fala, esses versículos no Hebreus está falando sobre a passagem no Provérbios 3. Oi? O Hebreus 12:6 é como fala quando verso paralelo. Tipo, o pastor César falou, ele colocou uma citação, obrigado, citation. Citation. Provérbios 3, 11 e 12. Não sei o que vai. Coloca aí, qual que é? Provérbios o quê? 3, 11 e 12. Vamos ver. Leio, cadê o citation para ler? 11 e 12. Filho meu, não rejeita a correção do Senhor, nem te enojes da tua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Muito bem. Então Provérbios 11? 3, 11 e 12. 3, 11 e 12. Então, esse verso deixa claro que se os pais forem omissos, Deus, como Pai Celestial, não vai ser. A segunda pergunta, é assim: por que se necessita de um espírito dócil para o estudo e boa compreensão da Bíblia? Eu gostaria que quando os irmãos lessem esse espírito dócil, interpretasse como um coração de aluno, porque é justamente isso que o texto quer, justamente que a apostila quer ensinar, só que talvez não tentou colocar de uma palavra assim, chave, né? Porque diz espírito dócil é assim: há pessoas que você então passa o ensinamento, o que ela faz? Ela recebe, aí o espírito dócil, não, tá bom, então tá certo, eu vou aprender isso. E tem outros que falam assim, ele se ignora, né? Não, eu não quero isso para a minha vida, eu não preciso disso. Ou seja, eu não preciso aprender mais.
E aí ele está falando de ter um coração dócil, que ao mesmo tempo é ter um coração de aluno, um coração pronto a aprender, né? Não ter um coração soberbo, achei a palavra, outra palavra. Porque existem pessoas que são soberbas, né? Você ensina e ela não reconhece que está errado e nem reconhece que precisa melhorar alguma coisa. Então ela simplesmente ignora. O contrário disso é ter um coração dócil. Não, tá bom, eu vou rever meus ensinos, eu vou rever minha vida, eu vou melhorar. Eu vou aceitar esse ensino que você está me dando. O que a palavra pastor falou que é o contrário de dócil? É soberbo? Soberbo, orgulhoso, arrogante, né? Deus exalta o humilde e humilha o soberbo. Exalta o soberbo e dá graça aos humildes. Esse texto que eu estava lendo. Como que é mesmo, né? Mas Deus Eu acho que está lá em 1 Pedro. Deus, ele... Resistir. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Os irmãos lembrou do texto, eu acho que está lá em 1 Pedro, 2 Pedro, está no finalzinho, se a minha memória não está errada. Pedro 4, 5. Rogo igualmente aos jovens, sendo submissos aos que são mais velhos, outro assim no trato dos uns com os outros, cingivos de toda humildade, porque Deus resiste ao soberbo, contudo os humildes concede a sua graça. Né? Qual que é? 1 Pedro 4, 5. É segundo, não é? Eu estou dando 1 Pedro. 5, 5. Ah, tá. Eu vi o capítulo aqui, 5. Lembra nós da sua versão? As duas são com versões iguais, né? Lembra nós, né? Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos da humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então... Provérbios 3 de novo. Provérbios 3 de novo, quanto? Lê na sua versão aí, pastor. O Provérbios 3, cadê o versículo aqui? 3:34. 3:34. Provérbios. Por isso que é bom ter um amigo com estudo anotado, né? Surely he scorns the scornful, but gives grace to the humble. E realmente ele castiga como chicote, scourges, como fala. Essa palavra você falou é açoitar, como fala. Surely he scorns the scornful, but gives grace to the humble. Mas ele dá graça para os humildes. Certo? Certamente ele escarnece os escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Muito bem, então, Milena, o que eu gostaria quando fazer a pergunta na prova assim, o que é bom ser traduzido no coração dócil? É o coração, o coração de aluno? Isso. É o coração de aluno. Então é isso. Eu até coloquei na minha resposta assim, né? Por que tem que ter o espírito dócil, né? Porque não se enche um copo que já está cheio, né? Não se enche um copo que já está cheio, né?
Ou seja, se você está cheio de si, como que você vai aprender as coisas de Deus? Né? Menos de mim, mais de Deus. Por que precisa que ame a verdade o pesquisador das Escrituras, e por que ficará sem fruto aquele que ama o erro? Resposta, Milena? 3, né? 3. Eu coloquei: é necessário o coração desejoso de conhecer a verdade, pois a natureza humana não é assim. Pelo contrário, tem um coração que foge da verdade espiritual. Tá bom. 4. Por que requer paciência no estudo proveitoso da Bíblia? Adriana? Pelo bem pois a Bíblia possui tesouros que apenas com estudo paciente das profundas riquezas obteremos. Muito bom. Nem de apostila. Por que necessita de prudência e bom senso no estudo das Escrituras, para que, casos especiais, se deve usar tal prudência e bom senso? Para tornar o profundo simples, para não deixar o texto incompreensível. Colocou algo diferente? Alguém colocou algo diferente? Devolução, não é melhor compreensão da palavra do que Deus revelou para não nos confundir. Em caso do que em todo caso. Tá, mas é que o grande cerne pensamento do prudente é que tornar os textos profundos de uma forma simples, e não pegar os textos simples e torná-los complicados, né? Então por isso que tem que ser prudente. E aí depois ele também fala, né, sobre deixar o texto compreensível a qualquer um. Vamos prosseguir? Começa lendo para nós, irmã Andréa. Observações gerais em relação à linguagem bíblica. Vamos fazer assim, você lê a pergunta. Pergunta? Não, você lê primeiro a pergunta e depois você vem ler a apostila. Tá. Vai. Pergunta 1. Qual foi o objetivo da inspiração das Escrituras? Segundo o testemunho da própria Escritura Sagrada, ela foi divinamente inspirada, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Em uma palavra, a Escritura tem por objetivo fazer o homem sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Segundo Timóteo 3:15. Então, aí nós estamos lendo a apostila e já respondendo a pergunta. Então, qual é o objetivo da inspiração das Escrituras? Tornar o homem sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Não teve 2. O que devemos esperar com respeito à linguagem bíblica, sendo tal seu objetivo? 2. Por isso esperamos, e esperamos com razão, que a Bíblia fale com simplicidade e clareza. Respondi? Está conseguindo acompanhar, pastor Timothy? Mais ou menos. Mais ou menos, pastor. Nós estamos vendo, olha aqui. Não, eu entendi. Isso é muito bom. Está lendo a pergunta, depois vem aqui, porque a resposta da pergunta está aqui. No texto. Sim, E o que o pastor não está aí? O que mais ou menos você está entendendo? Tá movendo um pouquinho rápido para me notar, entender o português que ele está falando, porque tipo, eu entendo que você está falando, estou falando um pouquinho rápido, não está encaixando. Entendi. Mas depois eu vi o vídeo, pastor. Pode ficar no marcha quarta, quinta, alguma coisa assim. Não, mas eu achei mais fácil assim. Não, é muito mais fácil. Depois voltar às perguntas todas. Até, pastor, eu consigo às vezes pronunciar as palavras, mas eu não leio com entendimento
Muito bem, eu entendi Você melhor. pronunciar, mas não consegue entender. Sim, eu entendi muito melhor quando está prestando atenção, quando não está lendo. É por isso, eu olhei por isso, essas coisas, eu falo, não, vou esperar até nós passando aula para dar esse pergunta, porque nós não passamos ainda. Ah, tá. Tá. Tá bom, então. Primeira resposta, então, para tornar o homem sábio para a salvação, né? O objetivo da inspiração. Esse seria talvez o objetivo, um dos objetivos, né? Mas o outro objetivo seria autenticar a mensagem, né? A mensagem da salvação, né? Torná-la como verdade, né? Porque se nós olhamos hoje para as Sagradas Escrituras e cremos que ela é fato e verdade, é porque nós já temos algumas provas, né, que é a verdade de Deus. Mas imagine se hoje, imagine que se Jesus não tivesse vindo ainda à Terra. Imagine que ele chega um homem aqui e fala que é Jesus, o Filho de Deus. O que nós pensaríamos, né? E aí, ele falou, olha, esses ensinos que eu estou te dando é a verdade de Deus, né? E aí nós talvez questionaríamos, né? Ou não entenderíamos, mas para isso também que eu particularmente creio que os milagres que Jesus realizou e os milagres que os apóstolos realizou nos alicerces da igreja foram para autenticar a messianidade de Cristo e a mensagem do Evangelho. Mas, calma aí, pastor. Porque a igreja não está no Velho Testamento. A igreja não está. Ou está? Não está. Tá, então. O que o irmão não entendeu? Os milagres que Jesus fez foi o maior cartão de identidade que ele é Messias. Não, eu não entendi isso. Não, sim. Entendeu? Mas o senhor falou alguma coisa sobre a fundação da igreja? Isso. O senhor está falando dos milagres? Foi a fundação da igreja? Não. Eu estou dizendo assim que os milagres que Jesus realizou serviu para autenticar a sua messianidade. Sim. Aí, uma vez que ele provou que era divino, os discípulos também começaram a transmitir a mensagem da salvação. Sim. E para se comunicar esse evangelho e tornar provar que aquilo que eles estavam dizendo também era verdade, foram realizados milagres para autenticar a mensagem do evangelho. Sim. E eu particularmente creio de que o dom de cura ele foi usado para formar os alicerces da igreja. Aí, deixa eu só concluir. Agora, eu particularmente creio que Deus pode curar hoje. Só que não vai curar da mesma forma que curou com os discípulos de Jesus e os apóstolos. O grande problema é que muitas igrejas, muitos apóstolos hoje querem realizar ou querem tornar o dom de cura da mesma forma que era, da mesma forma que Jesus fez. O pastor, o dom do Espírito Santo que Deus, que está no 1 Coríntios 14, Romanos 12 e Efésios 4, é por edificação da igreja. Então, o senhor está falando, tinha certos dons. Na lista desses dons foi para provar que as pessoas que estão foi fazendo em Deus. Mas se o dom do Espírito Santo que Ele deu para os crentes foi para edificação da igreja, onde o senhor está pegando o texto que o senhor entende que o dom de curas foi para... eu estou falando realmente em nome do Senhor Jesus. Porque não é para edificar a igreja. Qual que é o dom do Espírito Santo de Deus? Porque eu não entendi o que o senhor quis dizer. A Bíblia disse que os dons que o Espírito Santo decidir para doar para nós é para a edificação da igreja. Então o senhor está falando que porque provar que as pessoas estão falando em nome de Deus não é necessariamente a mesma coisa da edificação da igreja, porque pode ser para as pessoas que nem é o salvo ainda.
Mas onde a Bíblia fala isso? Porque eu sei a Bíblia fala o dom do Espírito, os dons é para edificar a igreja. Qual que é a dúvida do irmão? Eu acho cura é para edificar a igreja, não necessariamente para provar o dom de cura que o Espírito Santo pode dar para a pessoa. Igual qualquer outro dom, é para edificar a igreja. Mas a edificação da igreja, ela pode ser feita através do ensino da palavra de Deus. Agora, se você a cura em si, ela não edifica a igreja hoje. A cura em não si, edifica a igreja hoje, pastor? A cura em si, do ponto de vista espiritual, ela não edifica a igreja. O que edifica a igreja é o ensinamento da palavra de Deus. Mas o senhor está falando que o senhor tem um entendimento particular que o dom de cura é para dar autoridade, autenticação isso. Que as pessoas originalmente estão falando em nome de Deus. Mas eu estou falando que a Bíblia fala que qualquer dom que o Espírito Santo decidir para dar para as pessoas é para edificar a igreja. Qualquer dom, no Romanos 12, 1 Coríntios 14, ou Efésios 4. Então, por isso, se o Espírito Santo quer edificar a igreja com alguém que está curado, ou usa isso, o senhor não acha que a igreja pode ser edificada com esse dom? O que eu estou querendo dizer é que o dom da cura, ele pode ter pessoas que têm o dom da cura hoje e ela pode ser realizada na igreja. O que eu não estou defendendo é tornar a cura a mensagem central de cultos e de igrejas, e ao ponto da pessoa ir para a igreja ou alguns líderes começar a dizer que aquela noite vai acontecer a cura, como se Deus estivesse obrigado a realizar a cura aquele dia. Sim, é muito terrível. Toda vez tem culto, se vai fazer o culto de cura, tem que ser todos os cultos, porque nós não manda Deus para fazer alguma coisa. Então, é isso que eu estou querendo dizer. O dom de cura, eu acredito que Deus pode curar hoje. O dom a cura, ela tem que ser para a glória de Deus e exaltar o nome de Deus, não exaltar o nome do profeta ou daquele que se diz apóstolo. O outro maior problema é que quando, entre aspas, o milagre acontece, toda a glória é do profeta que realizou. E se a irmã não consegue a cura, o problema está nela, que ela não teve fé. Então esses são os outros pontos da mensagem. Agora, o que o meu ponto de vista, o dom de cura teve seu maior objetivo para a sua autentificação, da mensagem dos apóstolos e da messianidade de Cristo. Mas senhor não tem um versículo, uma coisa, o senhor está recebendo isso no entendimento do texto. O senhor não tem um versículo que fala isso. Tá certo. Obrigado. Mas o senhor entendeu ou não? Não, eu entendo sua posição, só eu quero dizer que qualquer dom que o Espírito Santo quer utilizar num filho de Deus é para edificar a igreja. Não, eu não estou dizendo que o dom de cura foi extinto. Não estou dizendo isso. Sim. Só não estou dizendo que ele acontece da mesma forma que aconteceu no início da igreja. É a propósito do qualquer dom que Deus dá para as pessoas é para edificar a igreja. Isso eu entendo que a Bíblia fala. Mas o que a mensagem central que eu estou querendo enfatizar é que Deus, a mensagem central de um culto não pode ser a cura. A mensagem central de uma igreja não pode ser hoje vamos ter a noite da cura. Porque agora eu quero fazer uma pergunta para você. Sim. Por que essas pessoas que têm o dom de cura não vão no hospital de câncer de Barretos? Olha, se o senhor está falando para mim, se eu tinha esse dom, o que eu acho sobre as pessoas? Porque eles não têm esse dom. Porque isso é o fato. Eles não têm esse dom. Como pode utilizar quando eles querem. Eles não têm, porque é maldade se alguém tinha esse dom para não liberar todas as pessoas no hospital. Eles são monstros. Se ele tinha esse dom, ele pode ligar com uma chave
que está funcionando, ele não faz isso. É isso que eu quero que o irmão entenda. Porque quando a gente liga a televisão, a gente vê alguém lá São fraudes, pastor. realizando curas. São fraudes. Curas de uma forma Fraude assim, falso. né? Isso. Levanta a bandeira azul, levanta a bandeira vermelha. Acabou de ser curada, a irmã perdeu um caroço, a outra acabou de estar andando, levanta a cadeira de roda, o outro começa, olha, tira o óculos, agora não preciso mais de óculos, eu estou vendo tudo agora. Não, acabou de ser curada, a irmã a dor na coluna, ela estava entrevada, estava andando reto agora, eu nem estava andando, deixa a cadeira de roda, vamos andar. Aí quer dizer, eu fico pensando, se esse homem ou essa pessoa que está tem esse dom de cura, por que não vai nos hospitais que tem tanta gente morrendo? É outra pergunta, pastor. Todas as pessoas que estão recebendo salário porque ele está machucado, por que a igreja não manda esse vídeo para o setor do governo que paga as pessoas quando está com um problema físico? Fala, agora eu estou curado. Para de pagar as pessoas. A pessoa quer usar o coisa no carro, tá com problema deficiente. Depois ele sai do culto de cura e fala, eu estou curado. Eles ainda estão usando. Hipócritas, falsos. Muito bem, então. Vamos para a terceira pergunta. Juliana. Em relação a que pontos específicos a linguagem bíblica é muito compreensível? Eu coloquei na espiritualidade e santidade de Deus. A necessidade de se arrepender e converter e a salvação só em Jesus Cristo. Nós não lemos o coisa. Verdade, né? Ler a apostila para cobrir a matéria. Efetivamente, lendo, por exemplo, o Novo Testamento, encontramos a cada passo em suas páginas os grandes princípios e deveres cristãos expressos na linguagem simples e clara, evidente e palpável. Em cada página ressalta a espiritualidade e santidade de Deus, ao mesmo tempo que a espiritualidade e o fervor demandam sua adoração. Em todas as partes nos é pintada a queda e a corrupção do homem, e a consequente necessidade de arrependimento e conversão. Em todas as partes é proclamada a remissão do pecado em nome de Cristo e a salvação por seus méritos da vida eterna pela fé em Jesus. E, ao mesmo tempo, a morte eterna pela falta de fé no Salvador. A cada passo aparecem os deveres cristãos em todas as circunstâncias da vida e as promessas de ajuda do Espírito de Deus no controle contra a corrupção e o pecado. Essas verdades brilham como a luz do dia, de sorte que nem o leitor mais superficial e indiferente deixará de ver. Vocês colocaram a mesma coisa? Ou o que você colocou? Eu coloquei santidade de Deus, corrupção do homem, necessidade de arrependimento e conversão. Tá. Lê a pergunta 4 e o parágrafo 4. Como é que nas escrituras há pontos obscuros que requerem cuidadoso estudo e correta interpretação? Porém, em que sucede? O mesmo que em outros livros. No mais simples livro da escola primária, que se ocupa tão somente de coisas terrenas, encontra-se, por exemplo, palavras e passagens que o homem não compreende sem estudos. Seria, pois, estranho encontrar palavras e passagens de difícil compreensão nas Escrituras Sagradas, que em linguagem humana tratam de coisas divinas, espirituais e eternas. Se numa província da Espanha se usam figuras ou modos de expressar que em outra não se por Deus compreendem sem interpretação, seria estranho encontrar tais figuras e expressões nas Escrituras que foram escritas em países distantes e todos diferentes do nosso. Se todo o escrito antigo oferece pontos obscuros, acaso seria estranho que se tivesse um livro inspirado a seus servos em diferentes épocas, faz já centenas e milhares de anos? Nada mais natural que contenham as Escrituras pontos obscuros, palavras e passagens que requerem estudo e cuidadosa interpretação. O que vocês colocaram? Pois foram inspirados a diferentes servos em diferentes épocas.
Isso aí. Que foi escrito por pessoas inspiradas, né, como diferentes, em línguas diferentes, e pessoas diferentes. Eu coloquei como discernir de formas espirituais, né? Porque o texto fala também assim que se não outro a não ser por Deus, né? Porque lugares diferentes, expressões diferentes, autores diferentes, né? Quem vai dar o entendimento? A Deus, né? Mas a outra resposta também pode ser válida. Vamos para uma pergunta assim. Em que caso necessita de conselhos da hermenêutica? Recordemos aqui que unicamente em tais casos de dificuldade e não quanto ao simples, é claro, precisamos de conselhos da hermenêutica para um resulte frutífero nosso estudo e correta a nossa interpretação. O texto especificamente fala de casos difíceis, né? E nós, em outra resposta, chegamos à conclusão de que todos os casos precisam da hermenêutica, não só os casos difíceis, mas todos os casos, né? E eu acho que o cerne de tudo isso daqui é contextualizar o texto nos dias de hoje. Contextualizar o texto nos dias de hoje, né? A maior dificuldade é isso, porque nós entendemos que é a palavra de Deus, porém foi escrito numa linguagem diferente, num tempo diferente do nosso. E aí nós lemos no nosso tempo, só que nós, em alguns textos nós não compreendemos. E aí precisa então do estudo, e aí depois que você estuda e você entende, contextualizar para os seus dias de hoje. Ou seja, você ter o entendimento do ensino e você aplicar ele nos dias de hoje. É isso que seria o mais importante, né? O pastor, eu acho que a maioria das pessoas, quando está pregando, está aplicando as escrituras, não está interpretando. Não tem como de ter uma aplicação certa se não tem uma interpretação certa. Eles confundem, porque o texto principalmente só tem uma interpretação correta, não 2, 3, 20. Mas as aplicações podem ser aplicadas várias vezes. Mas as pessoas estão aplicando, não estão interpretando. Vira esse grande bagunça. Verdade. Verdade mesmo. Lê a próxima, 6, Leandro. Como procederíamos, em primeiro lugar, para aclarar um ponto obscuro em qualquer legado que se estendesse a nosso favor? Meu Deus. Princípios para se conhecer o documento. Pois bem, suponhamos que nos venha um documento, testamento ou legado que nos interessa vivamente e que representa uma grande fortuna, porém, em cujos detalhes ocorrem algumas palavras e expressões de difícil compreensão. Como e de que maneira faríamos para conseguir o verdadeiro significado de tal documento? Seguramente pediríamos, em primeiro lugar, explicação ao seu autor, se isso fosse possível. Então, dá um exemplo aqui do testamento, né? Normalmente o testamento eu leio quando a pessoa já morreu, né? E aí o advogado vai fazer a interpretação, ou aquela pessoa que deixou seu testamento, ela já deixa as palavras claras, ou quando vai fazer o testamento já chama o advogado ou aquele que vai escrever e fala, olha, eu quero que seja assim, assim, assado, né? Aí nesse caso está falando de uma interpretação. E a resposta foi assim, como poderíamos, em primeiro lugar, para alcançar o ponto obscuro em qualquer legado que se estenda a nosso favor? Aí a resposta, de acordo com a apostila, pedir a explicação ao seu autor se isso fosse possível, né? Essa é a resposta, né? Pedir a explicação ao autor do documento, seja do testamento, no caso da Bíblia, pedir a explicação. Nesse caso,
Teria que pedir para quem? Para Deus. É o mesmo ensinamento que foi agora há pouco nos dado, né? Sobre a prudência lá. Oração e súplica, né? Para ter o entendimento da palavra de Deus. Então, esse é um ponto. Tudo bem aí? Sim, senhor. Vamos para a 7ª. Assim ficou melhor, né? Vai lendo aqui, já vai cobrindo os dois uma vez só, né? Já estamos respondendo. Isso. Está com sono, tadinha. Acordou muito cedo. Se mediante a condição de trabalho se nos oferecesse luz, como procederíamos? 2. Porém, se prometesse esclarecer-nos, contanto que trabalhássemos, esquadrinhando nós mesmos, o mais natural e acertado seria, sem dúvida, ler e reler documentos, tomando suas palavras e frases no sentido usual e comum. Quanto às palavras obscuras, buscaríamos naturalmente seu significado e aclaração em primeiro lugar, pelas palavras próximas ou contíguas às obscuras, isto é, pelo conjunto da frase em que ocorre. Qual é a resposta? Ler e reler o documento com as suas palavras e frases no sentido usual e comum. Então essa é a primeira forma como que você vai fazer a interpretação do texto. Você lê, você não entende? Relê o texto, lê mais uma vez e tomando sempre o seu sentido comum e usual da palavra, né? É claro que alguns textos, alguns livros são simbólicos, não é? Mas existem outros que simplesmente ensinar o filho com a vara. Vara, qual que é a interpretação correta de vara? Vara. Disciplinar o filho com vara. Mas qual que é a interpretação de vara? Regra, né? Não, vara. Qual que é? Disciplina corporal, não é? Isso, disciplina corporal, com vara. Mas qual é a interpretação da palavra vara? Vara é stick. É o parte de madeira da árvore, ou madeira, não é? O vara. Vara é vara. É comum e usual da palavra. Vara é vara, não é uma coisa assim. E a terceira vara? Não é uma coisa. O que eu estou querendo dizer é que muitas pessoas acabam pegando uma palavra que já está ali a resposta, né? Que é a vara, e aí acaba querendo ter uma coisa assim. Pastor, no João 2,4, no aula do pastor Sebastião, entre esse conversa sobre Jesus está falando para Maria, mulher, o que se tem comigo agora, meu tempo não chegou, em português, falando mulher, não é uma coisa tão respeitosa, é mulher, às vezes é sensual ou mal educado. Verdade. Então não tem como, se você lê de novo, coloca no frase, tem que buscar o significado na linguagem original para entender o que está acontecendo. Porque não tem como de entender se não faz isso. Aí vai entrar a questão assim, a linguagem da época, né? Para nós hoje chamar a mãe de mulher é desrespeitoso, mas naquela época chamar a mãe de mulher era comum, né? O idioma desse porque Jesus no cruz falou mulher, seu filho, filhos, sua mãe. Então se você acha que ele está mal educado no cruz impossível. O texto falou para mim que o idioma mulher é senhora. Melhor traduzir senhora, que isso tem comigo, não, minha hora chegou. Não é mulher. João 2,4, sim. Verdade. Então, primeiro você vai então ter a interpretação das palavras no seu sentido comum e usual, né? E aí eu acho que
eu acho que aí entra a palavra contexto, né? Ver o contexto da época, a palavra certa. A 8, Adriana. Se pelo conjunto da frase em que ocorre a expressão obscura não encontramos a clareza desejada, o que devemos fazer? Porém, se ainda ficássemos sem luz, procuraríamos a clareza pelo contexto, quer dizer, pelas frases anteriores e seguintes ao ponto obscuro, ou seja, pelo fio ou tecido imediato à narração em que se encontra. Então a resposta qual que é? Procurar clareza pelo contexto. Contexto. Ou pode ser os versos anteriores ou os versos posteriores. Você está lendo um texto e ele está no meio. Se você vai antes e vê o que ele está falando, aí depois você vai no final do texto e você vai perceber que ele também está falando alguma coisa. E aí, a hora que você junta tudo, você vai entender o contexto daquele texto. Eu posso perguntar um texto que é difícil para o pastor? Não. Então, eu mando no Só mensagem para... fala o texto e depois eu vou ler. Segundo a última parte do segundo o 1 Timóteo 2, quando Paulo está falando... 1 Timóteo 2? O capítulo 2. Desculpa. Quando Paulo está falando se as mulheres continuar em fé, tem 2 ou 3 coisas, se vai ser salvo. Eu vou ver o texto e depois eu vou analisar o texto. Não vou dar a resposta precipitada. Não precisa dar agora, pastor. 1 Timóteo, capítulo 2. Bem, versículo 15, mas 2:15. tem um contexto do muitos versículos antes disso também. 1 Timóteo 2:15. Procura apresentar-te a Deus aprovado? Não, 1 Timóteo 2:15. Nevertheless, you'll be saved in childbearing if they continue in faith, love, and holiness with self-control. Eu tenho um entendimento porque eu leio o comentário que dá significado, mas, pastor, eu não vi muitas pessoas explicando esse versículo aqui. Depois eu vou. Eu não tinha tentado com esse verso. Obrigado, pastor. Depois eu vou ler. Eu vou ler e eu vou deixar na nuvem a explicação, tá bom? A nuvem. E resposta? Capítulo 2 de 1 Timóteo, ele é um contado, assim, né? Com as mulheres em si. Fala muito sobre o contexto lá, como que era as mulheres de lá, né? Qual pergunta nós estamos? 9. Então, pergunta 9? Não. Vamos para a pergunta 9. O irmão, o pastor consegue ler um? Se pelo contexto não conseguimos luz, que convém fazer? Aí lê agora o 4, parágrafo 4. O 4. Se não bastasse o contexto, consult all the paragraph or passage, consultaremos todo o parágrafo ou passagem, fixando-nos no objetivo, intento ou fim a que se dirigir a passagem. Dirige? Passagem. Muito bom. Muito bom. Então, consultar,
se pelo contexto não conseguirmos luz, como convém fazer? Consultar a passagem inteira? É isso? Consultar a passagem inteira. Não só o verso anterior, o posterior, mas a passagem, o texto inteiro. A 10. Se não bastar a passagem inteira, o que fazer? Livro. E se ainda não tivéssemos clareza desejada? Esse aqui não. Assim. Buscaríamos luz em outras partes do documento, para ver se haveria parágrafos ou frases semelhantes, porém mais explícitas, que se ocupassem do mesmo assunto que a expressão obscura nos causa perplexidade. O que tem que fazer então? Buscar luz em outras partes do documento, havendo frases e parágrafos semelhantes. Em outras palavras, o que é esse? Isso falando do documento. E se fosse na Bíblia, o que era fazer? É a concordância. Se é um documento, você olha outras páginas do documento para ver, né? E se for da Bíblia, o que é? Buscar interpretações, outros livros. Versos paralelos. Né? É igual nós estávamos falando sobre disciplina, né? Aí a própria Bíblia já deu outro verso paralelo que fala sobre o que é aquela disciplina. Então, é olhar os versos paralelos. Aqui parece que só faltou uma coisa aqui para já dar 5 regras da hermenêutica, né? Vamos para a última pergunta. Por que será necessário proceder de modo que o documento se torne seu próprio intérprete? Em resumo, de qualquer forma, procederíamos de maneira que o próprio documento fosse seu intérprete, já que, levando-o a este ou aquele advogado, contrataríamos a vontade do generoso autor e, afinal, correríamos o risco de interessada e pouco escrupulosa interpretação. Escrupulosa. Palavrinha difícil. Se fosse fazer de tudo isso daqui, sabe o que eu quero que vocês decorem? Você sabe? Quero que vocês decorem tudo. Não, mas estou brincando. Ó, se fosse colocar aqui, ó, assim, primeiro, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Seria essa última resposta 11. O documento é o próprio intérprete, né? Então, pensando na interpretação. Primeira regra da hermenêutica, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Aí depois, você não conseguiu, talvez, o seu sentido usual e comum da palavra, que é a mesma coisa que tornar, ou interpretar através da própria Bíblia. Aí depois você vai ver, se fosse colocar, embora não está em ordem aqui, colocar versos paralelos, ou versos que falam sobre o mesmo assunto, versos paralelos. Aí depois você colocar o contexto. Se você foi lá, viu pelo sentido usual comum da palavra, não conseguiu, aí você vai ver versos paralelos. Aí o mesmo verso paralelo você não conseguiu, aí você coloca o contexto do texto. Vai lá e busca o contexto do texto. E aí depois, qual que é o outro? A Bíblia interpreta a própria Bíblia, versos anteriores, versos posteriores. O segundo não é as nossas palavras e frases de usual comum? É que esse, na verdade, seria a Bíblia interpreta a própria Bíblia, né? Se fosse colocar em resumo, né? A Bíblia interpreta a própria Bíblia, versos anteriores, versos posteriores, versos paralelos e contexto. As 5. Tá? Então, ó, eu acho que coloquei uma com duas aí. Então, a primeira, a Bíblia interpreta a própria Bíblia.
Segundo, versos anteriores. Terceiro, versos posteriores. Quarto, versos paralelos. E quinto, contexto do texto. Tá bom? E tudo isso, eu quero que vocês decorem isso. No culto, pastor, eu estava falando com as crianças como é importante de ler, estudar, meditar, memorizar. E eles estão conseguindo de repete. Eu vou ensinar isso para as crianças também no nosso ministério. O Bíblia intérprete, o versículo antes, o versículo depois, versículos paralelos e contexto. É muito bom, muito importante. De tudo isso, vocês decoram isso, tá? Não precisa decorar, não. Precisa saber só. Ó. A próxima, qual as duas próximas? Vocês querem as duas? Não, eu tô só perguntando. Vamos fazer as duas? Não, O menino pediu as duas, vamos fazer as duas, quem não escolhe as duas? Eu não ia dar, mas a Miranda pediu as duas, vocês mesmos. Então, as perguntas da página 13, 14, 16 e 17, né? São 6. São 13 perguntas. Se vocês pegarem e do jeito que a gente fez aqui, ler a pergunta e vai ler o texto, vai ficar fácil para vocês responderem. Aí a próxima aula já é a quarta aula, aí nós dar esse contexto e vai ter uma provinha. Vocês acham? Eu acho bem legal. Pode desligar a câmera? Pode desligar? Pode. O quê? Você vai falar alguma coisa importante? Quero gravar. Se eu vou falar alguma coisa importante, tem que gravar, né? Não, então eu tô falando, deixa eu gravar.